Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima, como quem vem à casa da mãe. A mãe apresenta-vos o seu filho. É o seu filho que vos chama. O Filho, Jesus, chama cada um para si. Disponhamos-nos a ouvir o seu chamamento. Abramos os nossos corações à sua misericórdia. Invoquemo-lo, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Como o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família. E porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. No ano em que morreu Osias, rei de Judá, viu o Senhor sentado num trono alto e sublime, e fímbria do seu manto enchia o templo. À sua volta estavam serafins de pé, que tinham 6 asas cada um, e clamavam alternadamente, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor do Universo. A sua glória enche toda a terra. Com estes brados, as portas oscilavam nos seus gonzos, e o templo enchia-se de fumo. Então exclamei: Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, moro no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, Senhor do Universo. Um dos serafins voou ao meu encontro, tendo na mão um carvão ardente, que tirara do altar, como a tenaz. Tocou-me com ele na boca e disse-me: Isto tocou nos teus lábios. Desapareceu o teu pecado, foi perdoada a tua culpa. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: Quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, podeis enviar-me. Palavra do Senhor.
vosso nome pela vossa bondade e fidelidade, porque exaltastes acima de tudo o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, me respondestes, aumentastes a fortaleza da minha alma. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Todos os reis da terra vos hão de louvar, Senhor, quando ouvirem as palavras da vossa boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. A vossa mão direita me salvará. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, a vossa bondade é eterna. Não abandoneis a obra das vossas mãos. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor. Eu vos louvarei, Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Recordo-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos, se o conservais como eu vos-lo anunciei. Aliás, teríeis abraçado a fé em vão. Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram. Posteriormente apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, como abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno
de ser chamado apóstolo por ter perseguido a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou aquilo que sou. E a graça que Ele me deu não foi inútil. Pelo contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Por conseguinte, tanto eu como eles, é assim que pregamos. E foi assim que vós acreditastes. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Afaste ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andamos na faina toda a noite e não apanhamos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam noutro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos,
Vir a Fátima é fazer-se peregrino, é descobrir-se a si mesmo, realizar a sua condição, que é a nossa condição de humanos sobre a terra, uma condição peregrinante. Nós somos peregrinantes em travessia, através do tempo, através da história, até ao nosso destino final, a casa do Pai. Vir a Fátima é aprofundar a consciência desta verdade mais profunda da nossa condição. Somos peregrinos, estamos de passagem e em passagem. E neste dia em que vimos a Fátima como peregrinos, a palavra de Deus leva-nos ao encontro das raízes e do horizonte da nossa peregrinação. Ouvimos esta narrativa do Evangelho de São Lucas, ouvimos o que aconteceu, Jesus que prega, que pede um barco a um dos pescadores e se senta no barco para se dirigir à multidão. O sinal da pesca milagrosa, aquela abundância desmedida, o temor que naturalmente se apoderou de quem participara neste processo. E aquela palavra de Jesus: não temas, não temas. Foi a primeira palavra que soou em Fátima. Em 1916, o anjo apareceu nos valinhos às 3 crianças pastorinhas e disse-lhes, antes de mais, não temais. E quando aqui, em 13 de maio, a Senhora veio, a primeira palavra que lhes disse foi: não tenhais medo. Não temais, não tenhais medo. Há tantas coisas na vida que nos fazem ter medo. E nos tempos que estamos a viver, que nós experimentamos como uma ameaça com altos e baixos, mas que continua a ser uma ameaça, a possibilidade de novos desenvolvimentos na pandemia. Experimentamos que o tempo que temos que atravessar é um tempo ameaçador. E por isso importa termos nesta palavra que aparece tantas vezes ao longo das Escrituras, ao longo dos vários livros das Escrituras, do Antigo como no Novo Testamento. Não temas. Não temamos. E como é que podemos não temer? Como é que, confrontados com circunstâncias históricas globais, e cada um sabe das suas circunstâncias pessoais, das ameaças, daquilo que sente como uma ameaça na sua vida pessoal, cada um sabe dos medos que o habitam, como não temer? O Evangelho oferece-nos também a resposta a esta pergunta. Não temais. Não temas, diz Simão, daqui em diante serás pescador de homens. E eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Seguir Jesus é um caminho de confiança. A única possibilidade de atravessarmos os medos que podem cercar-nos e amarrar-nos é fazer da nossa vida seguimento de Jesus. E vale a pena fazer da nossa vida seguimento de Jesus, porque Ele, como Paulo lembrava aos Coríntios, Ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Jesus é aquele que vence a raiz do medo na sua própria raiz. Porque se nós observarmos bem, se formos capazes de olhar para dentro de nós mesmos e fazer para o interior o percurso dos medos que nos habitam, tem um medo mais profundo lá no fundo, que é o medo de morrer, é o medo da morte. Como atravessar esse medo? Como vencer esse medo? Como não se deixar congelar, maniatar, aprisionar por esse medo e por todos os medos, fazendo da nossa vida
seguimento de Jesus. Seguir Jesus, este que venceu a morte, alimenta em nós a confiança que nos permite atravessar o que quer que seja. Por muito duro que seja, por muito difícil que seja, por muito ameaçador que seja, por muito escuro que seja, seguir Jesus, este que venceu a morte, oferece aos nossos corações uma confiança que nos permite atravessar todas as circunstâncias da vida, por mais ameaçadoras que elas sejam. O convite que o Filho de Maria hoje faz a cada um de nós é para ouvirmos este apelo a segui-lo, confiantes. Segui-lo confiantes e responder ser cada um capaz de dar a resposta que Isaías deu a Deus na primeira leitura e que concluía, aliás, o passo da profecia de Isaías que ouvimos. Eis-me aqui, podeis enviar-me. Seguir Jesus, como é que a gente faz isto? Como é que nós nos colocamos nesta atitude de seguir Jesus? É quando somos capazes de nos pormos diante de Deus, de mãos abertas e vazias, e dizer-lhe a partir do mais profundo do nosso coração, redimido por aquele que venceu a morte, dizer-lhe: eis-me aqui, podes enviar-me. E este seguimento de Jesus torna-se missão a partir de Jesus. A pergunta feita a Isaías era: quem enviarei? Quem irá por nós? Quem vai em nome de Deus? Eis-me aqui, podeis enviar-me. Neste vosso dia de peregrinação a Fátima, deixai-vos tocar pela palavra de Deus que a Igreja vos convida a ouvir hoje. Ouvi este apelo a não temer, este chamamento a seguir Jesus e sede capazes desta decisão que transforma a vida de pescadores, tornaram-se pescadores de homem, isto é, seguir Jesus transfigura a nossa profissão, qualquer que ela seja, é enquadrada no horizonte da salvação. Disponhamos-nos a seguir Jesus e Ele enviar-nos-á. E todos nós, cada um no seu ofício, cada um na sua vida, poderá participar desta missão de ser pescador de homens, isto é, de anunciar Jesus Cristo em todos os ambientes do mundo. Que assim seja, assim queiramos, que é o que Deus quer. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho,
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor do Universo para que dê aos que escutam os apóstolos deste tempo um coração aberto à sua mensagem. E peçamos fervorosamente. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos bispos, pelos párocos do mundo inteiro, pelas igrejas particulares e paróquias a que presidem, e pelos fiéis que com eles trabalham mais de perto, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos responsáveis no governo das nações, pelos que promovem a prosperidade dos povos e pelos que defendem os direitos dos homens, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos leigos que vivem em matrimónio, pelos jovens que se preparam para o casamento e pelos lares que já não têm amor, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas irmãs religiosas de clausura, pelas jovens consagradas ao Senhor e pelas crianças que gostam de Jesus, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos membros da nossa Assembleia Dominical e pelos outros cristãos desta paróquia e pelos homens e mulheres que não têm fé, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Ouvi, ó Deus, as orações que vos apresentamos confiantes e na vossa bondade concedei o que vos pedimos pelo vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos.
Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte, destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição, conduziu-nos à vida eterna. E na sua ascensão, abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António e o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de do pecado e de todo o medo, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados
para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor, e para sempre proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes: a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Concluí uma aliança com o meu eleito, fiz um juramento a Davi.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, por este auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, faça agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Algumas informações rápidas. Na próxima sexta-feira, dia da memória de Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro, celebraremos às 11 horas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, tendo em conta a ocorrência do Dia Mundial do Doente, que nesse dia se assinala. Também nesse dia tem início a novena dos pastorinhos. A partir das 10 horas desse dia e até ao dia 19, teremos todos os dias nas redes sociais do Santuário um podcast diário feito com as Irmãs da Aliança de Santa Maria, composto pela leitura de uma passagem das Memórias da Irmã Lúcia, seguida de uma meditação, concluindo com oração. No dia 12 de fevereiro, sábado e domingo 13, celebramos a peregrinação mensal. No sábado, às 21h30, aqui, Rosário e procissão de velas. No domingo, aqui às 10, Rosário, seguido de procissão para a Basílica da Santíssima Trindade, onde às 11 celebraremos a Eucaristia. Nesse domingo, a missa das 12h30 será celebrada não aqui, mas na Capela da Morte de Jesus. Deste dia de peregrinos, levai o convite, levai a certeza da confiança que permite não ter medo, seguir Jesus, atravessando o que quer que a vida nos coloque diante de nós, confiando, sabendo que seguimos Jesus, que Ele vai conosco, que vamos com Ele. Não temeremos. E quando vos fordes de Fátima, para onde quer que vades, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que, por ser mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. Um bom dia de peregrinação, um santo domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.